Fala pessoal, começando aqui mais um Impacto Geopolítico Especial, aqui para comentar sobre os últimos acontecimentos, sobre essa questão, mais uma vez, mais uma novela, vou dizer que é novela de geopolítica nesse contexto entre Rússia e Ucrânia. Vou ser bem objetivo e direto. É uma guerra de contextos, uma guerra de narrativas. Preparei aqui um texto que eu vou ler para vocês, vou falar aqui para vocês e vou aqui colocar, né, algumas características, algumas inconsistências sobre esse acontecimento que ocorreu ontem, né, o reconhecimento da independência de duas áreas que pertencem a outro país por parte da Rússia. Vamos embora. Como eu já disse, uma guerra é uma guerra de contextos. Essa guerra já acontece, ela é uma guerra fria. Essa guerra já acontece. As tensões entre Rússia e Ucrânia, elas estão fortes, elas existem desde 2014, quando a Rússia tomou a Crimeia. Elas se intensificaram no final de 2021 para cá, para 2022, por conta desse objetivo da Ucrânia querer entrar na OTAN. Então, essa guerra ela vem elevando o número de farpas, né? Vem trazendo contendas e discussões entre esses dois atores que são Rússia e Ucrânia e que tem aí com muita influência dos Estados Unidos e dos outros membros da OTAN. Mas vamos lá, essa é uma guerra de contextos, uma guerra de narrativas e que países buscam pretextos para ocasionar um estopim. Ontem pela manhã, antes de Putin reconhecer a independência de Donetsk e de Luhansk, né? Os ucranianos, a pronúncia certa em ucraniano é Donetsk. Nós falamos Donetsk, podemos falar Donetsk tranquilamente. E também Luhansk tem dois nomes, Luhansk ou Lugansk. Podemos chamar também de Lugansk. Pois é, antes de Putin reconhecer a independência da região de Donbas, que é onde ficam Luhansk e Donetsk, né? Donbas, a gente pode dizer que Donbas ela é a região de transição entre a Ucrânia e a Rússia, lá naquela área fronteiriça. Pois bem, a Rússia, antes de reconhecer a independência, ela noticiou que um projétil, um míssil balístico, teria atingido uma base da FSB, né? E esse míssil ele foi disparado da Ucrânia. FSB, para quem não sabe, é o Serviço Secreto Russo. Ele é o que restou da KGB, que era o Serviço Secreto Soviético, né? Quando mudou de União Soviética para a Rússia, o serviço foi renomeado de KGB para FSB, né? E a FSB disse que foi atingida por um míssil, né? Uma sede da FSB que fica naquela área fronteiriça, no lado russo, disse que foi atingida por um míssil ucraniano. O governo ucraniano se pronunciou dizendo que não fez isso, que isso é uma fake news, que isso é uma notícia falsa para acirrar os ânimos, para provocação. Logo em seguida, a Rússia divulgou que 5 soldados ucranianos tentaram cruzar a fronteira entre Ucrânia e Rússia e por conta dessa atitude desses soldados foi obrigada a disparar, a matar, a alvejar, a interceptar esses 5 soldados ucranianos que ultrapassaram a fronteira. Novamente, o governo ucraniano disse que isso era uma mentira, mais uma fake news por parte da Rússia e que isso não tinha acontecido. E logo em seguida a Ucrânia disse que a Rússia estava inventando pretextos para iniciar um confronto. Gente, criar narrativas para gerar um conflito, para gerar conflitos, não é apenas uma tática exclusiva da Rússia. Antes que venha a gente meter o pau, falar da Rússia e tal, os Estados Unidos são especialistas em fazer isso. Os Estados Unidos sempre fizeram isso. Nunca se esqueçam do Iraque. O Iraque, a guerra do Iraque, né, os Estados Unidos inventou um pretexto para invadir o Iraque, dizendo que o Iraque financiava o Talibã, financiava a Al-Qaeda e que o Iraque estava produzindo, confeccionando uma bomba nuclear. E aquilo ali foi apenas uma desculpa dos Estados Unidos para se apropriar do petróleo iraquiano, né?
tirar o Saddam Hussein da jogada, se apropriar do petróleo iraquiano para controlar aquela região, para ter uma área de controle ali no Oriente Médio. E esse foi o pretexto de a narrativa que os Estados Unidos inventou, dizendo que Saddam Hussein estava confeccionando uma bomba nuclear para ajudar o Talibã, ajudar a Al-Qaeda lá no Afeganistão. Os Estados Unidos são especialistas em inventar histórias para invadir outras nações. Outra nação que faz isso é a França. A França, ela inventa de derrubar governantes lá na África, apoiar movimentos para derrubar presidentes de países africanos que são ex-colônias francesas, para colocar um representante que represente os direitos franceses em suas ex-colônias. Vários países são especialistas em criar narrativas, criar pretextos para gerar conflitos, né? A França tem uma presença muito forte, né, lá na região do Sahel, lá com movimentos separatistas, movimentos anti-governos de colônias que a França teve na África. Pois é, mediante tudo isso, Putin faz um pronunciamento reconhecendo a independência de Donetsk e Luhansk. O presidente francês, né, o Emmanuel Macron, ele entrou em contato com Putin logo após isso aí para tentar negociar, para tentar fazer com que Putin não reconhecesse, para tentar o não reconhecimento dessas duas regiões por parte de Putin. Mais uma vez foi um fiasco. Eu não sei o que é que o Emmanuel Macron tem na cabeça, que ele acha que ele é um reconciliador. Ele pensa que ele é um negociante. Ele pensa que ele tem lábia, que ele tem convencimento para ser negociador. Ele é um cara fraco. Ele é um cara que não tem força. Ele é um cara que não sabe negociar. Ele é muito ruim. Ele tem péssimos argumentos. Tanto é que ele visitou Putin para tentar solucionar, para tentar apaziguar, e foi um fiasco, foi um verdadeiro desastre a visita de Macron a Putin lá em Moscou. Ele falou que a Rússia queria roubar o DNA dele caso ele fizesse um teste de Covid-19 lá na Rússia. Enfim, ele é um cara muito fraco. O primeiro-ministro alemão, o Olaf Scholz, ele ligou para Putin e ameaçou cortar o fornecimento de gás proveniente da Rússia para a Alemanha, né? Ele disse, pronto, vocês não vão vender mais gás para nós, vamos cortar o seu fornecimento, vamos cortar aqui o fornecimento de gás, né? O chanceler alemão ligou para dizer isso. Putin fez um pronunciamento muito enérgico, ele disse que a Ucrânia era resto da Rússia, que a Ucrânia só existe por conta da Rússia, enfim, ele fez um pronunciamento muito forte, né, em relação a isso aí, né? E também ele rechaçou o reconhecimento à região de Donbas, que reúne Luhansk e Donetsk, né, dizendo que são regiões que têm muita influência russa e que o povo daquela região quer sim uma independência, não se identificam mais como ucranianos, né? E se você for olhar fotos de lá, você praticamente não vê nenhuma identificação da Ucrânia. Você vê basicamente uma identificação muito mais forte com a Rússia do que com a própria Ucrânia. Até porque, desde 2014, Donetsk e Luhansk vem sendo autogovernada por grupos separatistas pró-Rússia, né? Por grupos que simpatizam mais com a Rússia desde 2014. Esses grupos vêm governando aquela região e agora só foi o estopim que faltava, né, para reconhecer a independência daquela região. Putin reconhecendo a independência, né? A anexação de Donbas, Donetsk e Luhansk por parte da Rússia só vai trazer benefícios para a Rússia, porque essa região de Donetsk ela tem muito ferro, muito carvão e muita indústria pesada, tem muitos minérios, tem muitos metais preciosos nessa região, e é uma região que só vai trazer benefício para a Rússia. É uma região muito rica falando mineralmente, falando geologicamente. O Putin, ele reconheceu a independência de Donetsk e Luhansk, algo que viola o direito internacional. Não se pode reconhecer a independência de áreas que pertencem a outro país, porque Donetsk e Luhansk nem tinham se declarado independentes, né? Elas estavam sendo governadas por regiões pró-Rússia, né? Foram fundadas repúblicas autônomas, mas não independentes da Ucrânia, e a Rússia violou um direito internacional. Outro problema, Putin violou o Tratado de Minsk. O Tratado de Minsk foi um tratado assinado entre Ucrânia e Rússia, na cidade de Minsk, que é a capital da Bielorrússia. Esse tratado ele consistia em
e que tropas russas não avançariam para a Ucrânia e que tropas ucranianas não avançariam para a Rússia, né? Desde quando foi tomada lá a Crimeia, eles fizeram esse tratado dizendo que um não atacaria o outro. Esse tratado de Minsk é meio que um pacto de não agressão. E logo que Putin reconheceu a independência de Donetsk e Luhansk, ele enviou tropas das forças russas para dentro desses territórios ucranianos, com o pretexto de que aquilo ali era para garantir apoio logístico para os separatistas pró-Rússia. E isso foi uma violação do Tratado de Minsk. Putin, ele apoia e reconhece a legitimidade de um movimento separatista pró-Rússia, pró-benefício próprio. Porém, ele não reconhece movimentos separatistas de dentro da própria Rússia. Ele reconhece movimentos separatistas de outros países, mas ele não reconhece movimentos separatistas que estão dentro da própria Rússia. E eu vou citar aqui para vocês. Na Rússia tem um movimento separatista muito forte. Tem uma república russa que quer se tornar independente da Rússia, e é a República da Chechênia. A Chechênia é um povo diferente do povo russo, é um povo que possui uma língua própria, é um povo que possui uma etnia própria e é um povo que possui uma religião própria. Eles são islâmicos, diferente dos russos, que em sua maioria são cristãos ortodoxos. A Chechênia, ela tem uma diferença étnica bem forte em relação à Rússia e possui um grupo separatista que foi muito atuante, mas Putin não reconhece a Chechênia como uma república independente. Putin não reconhece o movimento separatista da Chechênia. Putin não reconhece o povo checheno como um povo diferente, mas ele vai e reconhece um povo de um país que não tem nada a ver, por mais que tenha aproximação com a Rússia. A Ucrânia não tem nada a ver com a Rússia, e ele vai e reconhece movimento separatista de outro país, de outra nação independente da Rússia, mas ele vai e rechaça os chechenos. Ele rechaçou os chechenos. Assim que os chechenos quiseram sua independência, declararam sua independência, Putin mandou o exército russo invadir a Chechênia e matar os chechenos que viviam em sua própria nação, em seu próprio lar. Entre 1999 e 2002, o presidente Putin, que já governava a Rússia, mandou o exército russo invadir a Chechênia, que almejava sua independência, e ele provocou um genocídio na Chechênia. Até hoje existe esse movimento separatista na Chechênia e ele não reconhece a legitimidade desse movimento separatista, mas reconhece a legitimidade de um movimento separatista na Ucrânia. Tudo em benefício próprio. Enfim, pessoal, vou aqui atualizar vocês sobre algumas notícias, né, que agora de manhã foram divulgadas, né? A Turquia, o presidente turco, ele criticou a atitude de Putin e disse que é inaceitável. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ele falou que é inaceitável a violação desses direitos internacionais por parte da Rússia e pede para que Putin respeite as leis internacionais. A Turquia é um país bastante estratégico para um eventual conflito, porque a Turquia é uma vizinha marítima da Ucrânia e da Rússia no Mar Negro. Vamos ver aqui no mapa, vamos aqui, eu convido vocês a vir aqui no mapa olhar. Olha aqui a posição estratégica da Turquia, né? A Turquia, ela está aqui no Mar Negro, aqui a Ucrânia e aqui a Turquia, ela faz uma divisa marítima com a Rússia, então é uma posição muito estratégica aqui para suprimento, para logística, para essa questão conflituosa. E também vou aqui atualizar vocês sobre outras notícias que foram divulgadas. O chanceler alemão, Sim, continuando a falar sobre Turquia. O presidente turco, o Erdogan, o Recep Tayyip Erdogan, ele se ofereceu para mediar o conflito entre Rússia e Ucrânia, mas também se posicionou criticando Putin. O primeiro-ministro da Alemanha, o Olaf Scholz, ele suspendeu a autorização do funcionamento do gasoduto russo Nord Stream 2. Esse gasoduto ele sai da Rússia, sai do Mar Báltico russo, e ele é o principal gasoduto que fornece
gás da Rússia para a Alemanha. O primeiro-ministro da Alemanha suspendeu a operação desse gasoduto que nem tinha sido inaugurado, né? E o Reino Unido, né? O governo do Reino Unido disse que Putin escolheu confrontar ao invés de dialogar, né? O presidente Zelensky, no seu pronunciamento ontem, o presidente ucraniano disse que ia tentar o diálogo. E também a Espanha, né? Que é um país que nem aparece tanto, a Espanha disse que a Rússia vai saber o que é a firmeza da OTAN e da União Europeia, né? A Espanha disse que a OTAN e a União Europeia são soberanas e vão atuar nisso aí.